Então você foi se especializar nisso depois que deu ruim, basicamente. Depois que deu ruim. Você era o cara puro afiliado, puro tráfego, e aí você sentiu aquela necessidade, e aí como é que você foi correr atrás de informação sobre isso? Cara, janeiro de 2018 a gente tinha um projeto lá onde a gente vendia cápsula de emagrecimento e a gente chegou a fazer 15 milhões nesse mês. De farinha, né? Não. Não. Suplemento alimentar. Então, cara, foi um resultado absurdo. Só que abril foi menos de 1 milhão. Tipo assim, caralho, como é que tá aqui 15 e depois chega aqui, tipo, nada? E aí eventualmente eu peguei e saí desse projeto, né? E eu tenho uma facilidade que eu consigo aprender muito rápido, eu gosto disso. Eu consigo aprender com o erro dos outros. Certo. E aí eu, fui olhando, cara, mas por que parou e deu ruim? Porque basicamente as coisas aconteciam tudo no improviso, na hora que tinha que acontecer, na inovação, tipo, no bumba meu boi, digamos assim, né? E aí eu falei, cara, tipo, faltava processo naquela parada, mas quando a gente pega e pensa em processo, né, a gente fala, caralho, mas o que é processo? Como é que esse negócio funciona? E eu fui pegar e estudar mais um pouquinho sobre isso e, tipo, nada mais quando eu penso em processo, eu penso, cara, esteira de produção, Fordismo, Taylorismo total, onde que um bagulho entra em algum lugar, ele tem algumas coisas para ele ser processado e ele sai no outro lugar. Então, linha de produção total. E aí eu passei a falar, cara, qual é a principal operação para esse modelo de negócio aqui que a gente pega e faz? No caso, negócio de afiliado, vender cápsula, etc., era contingência e produção de criativos. O que é contingência? Contingência basicamente é você ter várias contas de Facebook Ads, vários perfis de Facebook Ads para você continuar anunciando no Facebook. Porque vai cair. Porque vai cair. Quando você faz marketing direto, inevitavelmente sua conta vai cair. Exatamente. E aí eu olhei para o projeto que a gente tinha e falei, cara, não tem um processo muito claro de construção de contingência, não tem um processo muito claro de produção de criativos. Por quê? Criativo você sabe, você mina a internet de anúncios. Um negócio funciona pra caramba, você gasta 200 mil reais em uma semana, para de funcionar, porque todo mundo que viu tinha que ver. Você tem que estar altamente... Satura aquela imagem, aquele videozinho, você tem que testar novos anúncios, novas coisas aqui e ali. Exatamente. E aí eu falei, cara, a gente não tinha esses processos bem definidos. Então, basicamente, um negócio funcionava, a gente pegava, escalava até onde dava, mas não tinha uma reposição. E aí eu comecei a perceber, cara, beleza, independente se está dando certo ou não, a gente não pode deixar de testar coisa nova. Porque a coisa nova, uma hora, ela para de funcionar. E isso pegou e aconteceu. E aí uma outra coisa também que eu peguei e vi muito do projeto porque pegou e deu errado, era a falta de RH, sabe? A contratação era muito na base da indicação, pouco na base do comportamento, e o comportamento das pessoas era meio que uma escola, não era necessariamente uma empresa, sabe? Então tinha muita fofoca interna, muita questão de picuinha, etc. Você acha que isso diminui numa empresa remota? Cara, eu tô tendo esse tipo de experiência agora, né? Na minha empresa, a gente antes da pandemia era 100% presencial, gostava bastante, mas agora a gente está 100% remoto e eu vi que alguns tipos de reclamação nesse sentido, poxa, não chegou, não me deu bom dia, etc., isso diminuiu totalmente. Política de escritório diminuiu totalmente depois que você... Introduzimos o home office, basicamente. Fomos obrigados aí pelo home office por causa da pandemia e agora eu penso em não necessariamente nem voltar. Sério? Você era um cara... Tipo, quando eu te conheci, você era muito partidário em ter todo mundo debaixo do mesmo teto, um comunicando com o outro assim diretamente, e aí do nada você se adaptou e viu que, cara... Não é necessário. Não necessariamente, né? Depende do modelo de negócio que você tem, mas para o nosso modelo da internet, né, funciona muito bem no home office, desde que você tenha um negócio que a gente falou no Million o final de semana inteiro, comunicação constantemente ativa com as pessoas. Um outro motivo da gestão ali que eu aprendi, que dá problema e dava problema no outro projeto, era a falta de comunicação, falta de um processo de comunicação constante. Por quê? O próprio pegou e o Paulo Berto falou, cara, o Ryan tem um problema que ele só responde quando ele pega e quer a parada. E num ambiente de empresa ali, a gente tem que estar constantemente se comunicando com a galera para fazer o quê? Alinhamento de expectativa e falar, cara, o que eu preciso fazer para te ajudar a você construir o que a gente vai construir juntos. Não é eu, Cadu, construir. Cara, você construir o que a gente vai construir juntos. Porque antes, eu também, quando eu fazia só o tráfego, eu achava que o tráfego era o mais importante.
Mano, que se for com todo o resto. Eu gasto aqui 200 mil, 1 milhão, sou eu que gero esse faturamento aqui. Sou eu que gero esse faturamento aqui. Mas depois eu fui ver que não, que é só uma parte da engrenagem. E nenhuma parte da engrenagem é mais importante do que o todo.